Boa tarde, quarto ano A e quarto ano B. O primeiro assunto abordado na nossa aula de hoje será temperatura. Vamos começar? Hoje nós estamos na página 46 do livro de Matemática, volume 4, e iremos aprender um novo assunto que tem como título temperatura. Então eu vou pedir para vocês acompanharem o texto a seguir, que fala justamente sobre esse assunto. E o título é frio ou é calor? Nosso país é muito grande, ao mesmo tempo em que determinada região pode apresentar temperaturas muito baixas, em outra as temperaturas podem ser bem mais altas. Quem mora em Curitiba, por exemplo, está acostumado com temperaturas baixas, por isso pode achar que 18 graus Celsius é fresquinho. O mesmo não acontece com quem mora em Salvador, pois está acostumado com temperaturas mais altas e pode achar que é frio se estiver 18 graus Celsius. Bom, mediante a leitura do texto, a gente consegue entender que a sensação de frio ou de calor, ela vai depender em grande parte e principalmente da temperatura com a qual nós estamos acostumados. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a temperatura média aqui no estado do Rio de Janeiro, quando está fazendo 18 graus, a gente sente sim frio. Procuramos um agasalho, colocamos uma meia, porque nós estamos acostumados a temperaturas mais altas, tá bom? Então, o que é a temperatura? É o que está no quadrinho laranja e vocês podem destacar no livro de vocês. A temperatura é a medida utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente está quente ou frio, e sua unidade de medida é o grau Celsius. O símbolo usado para medir graus Celsius é o C, e ao lado do C, essa bolinha que significa graus. Então, esse símbolo a gente lê graus Celsius. Dando continuidade, na página 47, a gente consegue identificar o uso do termômetro. O termômetro é um objeto utilizado para medir a temperatura. Então, no primeiro espaço, a gente tem o termômetro digital para o ambiente, que é encontrado nas ruas. Ele é usado para medir a temperatura do ambiente onde você está. O termômetro de mercúrio para o corpo. Esse tipo de termômetro, que era muito utilizado até uns anos atrás, ele era usado para medir a temperatura corporal. E hoje em dia, as pessoas utilizam com mais frequência o termômetro digital. O termômetro digital ele também é utilizado para a temperatura do corpo, mas ele é mais comumente encontrado pelas pessoas e as pessoas até preferem, porque quando você utiliza esse tipo de termômetro, a temperatura correta do seu corpo já aparece nesse visor. Então fica mais fácil de identificar do que, por exemplo, o termômetro de mercúrio, que você precisa observar com mais atenção para ver aonde a linha da marcação está indicando, em que número está indicando, tá bom? Ainda nessa página, no quadrinho de Saiba Mais, a gente tem uma curiosidade. Diz que a temperatura é medida por meio da escala Celsius, que foi criada no ano de 1742, pelo cientista Anders Celsius. Ele atribuiu o grau zero à temperatura da água no momento em que ela congela e o grau 100 à temperatura da água no momento em que ela ferve. Essa escala é utilizada no Brasil e em muitos outros países. Outro assunto relacionado à temperatura é a amplitude térmica. Nós iremos encontrar uma breve explicação desse assunto na página 49. Ali diz que a amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima de algum local e num determinado período de tempo. Lembrando que a palavra diferença nos dá a ideia de
subtração. Então, eu vou pedir para vocês observarem a previsão do tempo para Manaus, no estado do Amazonas, em um dia de 2018. É um exemplo. Nesse caso, a temperatura máxima era 35 graus e a temperatura mínima era 24 graus. Poderia alcançar a máxima ou a mínima nesse dia. Percebam também que teve uma variação do clima. De manhã o tempo estava nublado, à tarde ainda tinha presença de sol e pancada de chuva e à noite chuva, né? Continuou chovendo. Então, como que a gente calcula essa diferença de temperatura e, consequentemente, chegamos à amplitude térmica? A gente vai fazer uma conta de subtração. Vamos pegar a máxima e subtrair com a temperatura mínima. Nesse caso, 35 graus Celsius menos 24 graus Celsius. Fazendo essa subtração de 35 menos 24, a gente chega em 11 graus Celsius. Ou seja, a amplitude térmica nesse local e nesse dia foi de 11 graus Celsius. Página 53, agora eu sei. Essa página é o resumo do que foi trabalhado neste capítulo, capítulo 11. Então, vocês irão encontrar definições do que é uma imagem simétrica ou não e como podemos identificar eixos de simetria, como determinar área de uma figura e como podemos identificar e reconhecer a temperatura num termômetro e também um pouquinho sobre a amplitude térmica, como fazer essa conta. Então, façam a leitura dessa página com calma e escrevam estudar e utilizem essa página para complementar os estudos para a avaliação do quarto bimestre. Agora, vamos dar início ao último capítulo do nosso livro de volume 4, que tem como tema operações e problemas. Hoje, iremos aprender um pouquinho sobre as operações e a igualdade. Nós estamos na página 55, as operações e a igualdade. E no Troca de Ideias, o livro traz a seguinte situação-problema para a gente. Vamos representar igualdades usando uma balança de 2 pratos e caixas com suas massas indicadas. A balança de 2 pratos está em equilíbrio quando a massa, ou seja, o peso, é igual em ambos os pratos. Como que a gente sabe que essa balança está em equilíbrio e o peso? A gente vai precisar observar as caixinhas que estão em cada lado. De um lado da balança, do lado esquerdo, vocês conseguem ver uma caixinha de 2 quilos e uma caixinha de 3 quilos. E se eu somar essas 2 caixinhas, eu tenho 5 quilos de massa de um lado. E do outro lado, eu tenho uma única caixa, mas ela também tem 5 quilos. Ou seja, ambos os lados estão em igualdade. 2 mais 3 é igual a 5, como a gente consegue observar aí nessa balança. Agora observe o que acontece quando adicionamos uma caixa de 1 quilo no prato da esquerda. As balanças até então elas estavam em igualdade. Quando eu adiciono 1 quilo do lado esquerdo, a balança já não está mais em igualdade, ou seja, o lado esquerdo está mais pesado, portanto ele abaixou e o lado direito, que só tem 5 quilos, acabou levantando, pois está mais leve. Para a gente conseguir equilibrar novamente essa balança, se eu adicionei 1 quilo do lado esquerdo, eu também preciso adicionar 1 quilo do lado direito. Então agora, como mostra a última imagem, eu já tenho do meu lado esquerdo a caixinha vermelha de 2 quilos, a caixinha verde de 3 quilos e a caixinha amarela de 1 quilo. Se eu somo esse lado, eu tenho 6 quilos. Do outro lado, eu tenho uma caixinha azul de 5 quilos e uma amarela de 1.
Se eu somo, também dá 6 quilos. Então, agora eu consegui mais uma vez equilibrar o peso dessa balança, ou seja, deixei os dois lados em igualdade. Dando continuidade a esse assunto, agora nós estamos na página 56. Então, vou pedir para que vocês agora observem essa primeira balança. De um lado, nós temos 3 caixas de 1 kg, de 2 kg e de 3 kg. E do outro lado, a gente tem 3 caixas e cada uma com 2 kg. Ou seja, eu tenho do lado esquerdo 6 quilos, se eu somar essas 3 caixas, e do lado direito eu também tenho 6 quilos. Portanto, essa primeira balança ela está em igualdade. Agora, se eu retiro uma caixinha de 2 quilos do lado esquerdo, como está mostrando a segunda imagem, a balança não está mais em equilíbrio, porque eu retirei uma caixa. Então, agora ficou de um lado, do meu lado esquerdo, 4 quilos e do meu lado direito, 6 quilos. Então, não estão mais em equilíbrio. Para que a gente consiga compensar e reequilibrar essa balança, eu vou ter que retirar também do lado direito. Se eu tirei do meu lado esquerdo 2 quilos, eu também vou ter que retirar do meu lado direito 2 quilos. Portanto, eu vou conseguir novamente uma igualdade. Então, agora eu fiquei do meu lado esquerdo com 4 quilos e do meu lado direito também com 4 quilos. Voltei a equilibrar a minha balança. E no finalzinho o livro traz uma informação para gente. Em uma igualdade, ao adicionar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados, a igualdade permanece. Ou seja, se eu acrescentar 1 quilo do lado esquerdo, eu também tenho que acrescentar do lado direito, para que a balança continue em igualdade, igual, equilibrada. Se eu retiro 3 quilos do meu lado esquerdo, eu também preciso retirar 3 quilos do meu lado direito, para que a balança permaneça em igualdade. Então agora, meus amores, nós iremos para o nosso grupo realizar as atividades das páginas de hoje. Como vocês já sabem, caso surja alguma dúvida referente ao assunto trabalhado, vocês podem perguntar lá no nosso grupo, tá bom? Então continuem se cuidando e lembre-se, você é essencial para a nossa escola e principalmente para mim. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau!